Ignorei o velho que ainda tentava falar comigo e saí do lugar cambaleando. Não havia destino à vista. Eu simplesmente não conseguia ficar parado e continuei andando sem rumo pelos escombros. Mortos, mortos, todos mortos. Foi uma sensação estranha. Foi apenas uma das 100 festas de heróis das quais participei. Foi apenas 1 ano e meio de 100 anos de atividade. A morte de uma pessoa que, se eu não tivesse atravessado o mundo, não teria sido mais do que um lojista amigável. De alguma forma, isso pesou muito na minha mente. Alexis. Gonzo. Tia morreu. Os nomes e rostos dos meus antigos camaradas que tinham sido varridos e relegados aos cantos da minha memória voltaram a inundar-me com clareza. O rosto de Alexis olhando para mim com seu cabelo loiro macio escovado para cima, o rosto de Gonzo exibindo seus músculos, e o rosto irritado de tia tentando agir como um maricas estavam gravados no fundo das minhas pálpebras. Se eu tivesse me esquecido de quem eles eram, não teria me sentido assim, mas eu não poderia fazer isso. O que? Eu sou tão compassivo assim? Eles foram as primeiras pessoas a me exilar, lembra? Então por que isso? Por exemplo, se isso tivesse sido 100 anos depois e todos tivessem morrido de velhice e bem, tia era uma elfa, então ela ainda estaria viva, mas ela não teria se sentido assim. Não tenho certeza se eu teria me sentido assim se ela tivesse morrido. O constrangimento estava no passado distante. Se eu tivesse apenas oferecido uma das minhas comidas favoritas no túmulo e colocado minhas mãos nela, eu teria pensado que era apenas uma questão de relembrar o passado. E mesmo que eu não tivesse sido expulso do grupo heróico, o resultado ainda seria o mesmo. Teria sido uma história diferente se fosse o eu atual, mas naquela época, eu era tão fraco que mal conseguia carregar minha bagagem quando realmente tentava, então não havia como afetar a situação da guerra. Então, essa era uma realidade que eu deveria aceitar. Como um estranho que havia retornado repentinamente ao mundo, a coisa certa a fazer seria aceitar o fim da história sem dizer uma palavra, expressar minhas condolências e então retornar rapidamente ao meu mundo. Eu sei disso. Mas se eu poderia aceitar, era outra história. Apareça, bússola akáshica. Murmurei para mim mesmo enquanto empurrava a minha mão direita levemente para a frente, com a palma para cima. Então, uma estrutura de metal em forma de cruz, do tamanho de 2 punhos cerrados, apareceu na minha mão, e uma luz piscou no centro do espaço em branco em busca do objeto que eu precisava encontrar. Estou procurando por Alexis, o herói. Enquanto eu dizia essas palavras, uma névoa branca apareceu no quadro vazio, e o rosto pomposo de Alexis apareceu nele e mais simplesmente desapareceu. Isso significava que o herói Alexis não existia em lugar nenhum deste mundo. Então onde o herói Alexis morreu? Mordendo o lábio, digitei um novo comando. Então, dentro da estrutura de metal vazia, um lugar que eu nunca tinha visto antes apareceu, seguido por um aglomerado de bolhas que se transformaram em uma forma de ponta de flecha, indicando a localização do meu destino. Gonzo, onde morreu o monge guerreiro Gonzo? Uma pergunta um pouco diferente, mas minha habilidade de banimento, Akashic Compass, mostrou a mesma cena. Isso significaria que ambos morreram lá. Então, novamente, tia também morreu. Onde tia morreu? Com a sensação de tossir sangue, perguntei uma terceira vez. O sorriso de tia que surgiu de repente me fez sentir vontade de chorar. O borrão desapareceu sem formar nada. Foi embora. Ela não está morta. Oh, onde está a tia? Gritei com raiva, e minha habilidade de banimento apontou na direção da localização de tia. Naquele momento, eu estava correndo o mais rápido que podia. Levando em conta a possibilidade de que tia estava sendo mantida em cativeiro pelo exército do Rei Demônio, não me esqueci de ativar a habilidade de banimento Mirage Shift. Eu só podia usá-la uma vez por dia, e ela era válida por apenas 1 hora, mas ninguém seria capaz de me encontrar enquanto eu a estivesse usando, e eu poderia passar por pessoas e paredes como quisesse. No entanto, não era uma panaceia. Nesse estado, eu não podia interferir em nada, e não podia deslizar através de coisas que estavam enraizadas no mundo com uma certa massa, como o solo ou montanhas.
Bem, graças a isso, não estarei caindo de cabeça no fundo da terra, e poderia usar essa propriedade para correr na água, mas isso não era importante agora. Ha! 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 Corri, corri, corri. Através das árvores, das ruínas e de tudo no meu caminho, corri direto para onde tia estava. Corri, corri. Mais rápido que um cavalo de guerra, mais rápido que um dragão voador. Corri sobre montanhas, rios e vales, e quando o tempo efetivo da Mirage Shift estava quase acabando, a agulha como uma ponta de flecha finalmente desapareceu da Akashica Compass. Claro, isso não significava que tia estava morta. Significava que eu tinha chegado ao meu destino. Aqui. Depois de recuperar o fôlego, dissipei Mirage Shift. Assim que o fiz, a sensação do vento e o cheiro do meu entorno voltaram, e não pude deixar de franzir a testa. De qualquer forma, não parece que a situação seja tão perigosa quanto poderia ser. Eu estava com pressa feroz para correr, mas o que me cercava era uma floresta profunda, não um forte do exército do Rei Demônio. E o lugar na minha frente não era uma prisão fria, mas uma cabana de madeira um tanto decadente, mas quente. Em outras palavras, não havia necessidade de pressa nenhuma. Quer dizer, se eu pulasse na casa de alguém com esse tipo de impulso, eu seria uma pessoa suspeita. Isso é um problema. Eu consegui algo adequado. Sentindo-me calmo imediatamente, coloquei minha mão na Stranger Box, e vasculhei seu conteúdo. Eu sabia que precisaria de pelo menos uma lembrança se nos encontrássemos novamente depois de 10 anos. Tia gostava de frutas doces, então algo assim e pode estar por vir. O que eu tirei do buraco negro foi uma fruta cítrica amarela brilhante. Na verdade, elas eram de um mundo diferente, mas eu não me importava com os detalhes. Eu enfiei cerca de 5 frutas cítricas em uma cesta de vime adequada e bati na porta da casa depois de recuperar o fôlego mais uma vez. Bater. Toque, toque. Bati repetidamente na porta, mas ninguém parecia sair. No entanto, definitivamente havia sinais de presença humana na casa, e o fato de a bússola akáshica ter desaparecido aqui tornava certo que ela pertencia à tia. Bem, mas às vezes você simplesmente não consegue sair imediatamente. Eu conseguia pensar em muitas razões pelas quais ela não conseguia atender a porta imediatamente, como ela estar trabalhando em algo que não conseguia largar imediatamente, ou ela estava cuidando de algo. Então eu continuei batendo pacientemente, mas foi estranho que não houvesse resposta depois de uns 10 minutos. Não, eu pensei que era bem idiota da minha parte ficar por ali por 10 minutos, mas eu não poderia realmente deixar um bilhete que dissesse "eu até logo" em um lugar tão remoto, poderia? Seria muito triste deixá-la com apenas uma lembrança depois de vir até aqui, e mais do que tudo, eu queria pelo menos ver o rosto dela. Ei, tia! Você está aí? Depois de desistir da reunião surpresa, finalmente chamei o nome de tia. Mas ainda não houve resposta de dentro da casa. Isso não é um bom sinal, certo? Tenho medo de morrer sozinho. Ok, então essa é uma ação legítima. Deve ser. Depois de me armar com teorias e boas desculpas, abri a porta gentilmente. Felizmente ou infelizmente, a porta não estava trancada, e abriu com um rangido. O quarto, que mostrava sinais de vida, estava vazio, no entanto. Por aqui. Entrando na casa de outra pessoa sem permissão. Abri a porta que pensei que levaria ao seu quarto privado, totalmente preparado para me ajoelhar diante do ato bárbaro. Você está dormindo. Não pude deixar de gritar ao ver a expressão no rosto de tia enquanto ela dormia confortavelmente no meio do dia. Quem é você? Quando gritei bem ao lado dela enquanto ela dormia, ela acordou. Ela esfregou os olhos sonolentos e olhou para mim, seus olhos gradualmente se arregalando. Ei! Há quanto tempo? Mentiras. O quê? Ainda estou dormindo? Não, acho que você está acordado? Quero dizer, tem sido. Ed. Tia pulou e abraçou meu pescoço.
Mas infelizmente, aquela sensação suave, delirante, não pôde ser sentida devido ao efeito da habilidade de banimento invisível que continuou sendo implantada. Ah, que decepção! Desabilitei minha habilidade rapidamente. Mas esse não é o ponto. Ed. Ed. Por quê? Como? Como você acabou? Quero dizer, você está vivo? Calma. Calma. Primeiro de tudo, saia de cima de mim. O que quer dizer com eu estou vivo? Tia me perguntou com lágrimas nos olhos enquanto eu me afastava apressadamente dela. Porque depois que você saiu da festa, eu não ouvi falar de você retornando a lugar nenhum. Eu pensei que você estava morto. Ah, entendi. Não, está tudo bem. Eu não voltei para a cidade imediatamente, sabia? Não vai ficar bem ser banido da festa de um herói, então mudei meu nome e outras coisas para viver secretamente. Desviando sutilmente meu olhar, prossegui contando a história falsa que eu tinha acabado de inventar. Na realidade, eu tinha acabado de ser enviado de volta para o mundo branco, mas não conseguia explicar isso. Uma verdade inacreditável sempre derrota uma mentira confiável. Ah, entendi. Bom, estou realmente feliz. Ah, eu não fiz nada de errado, mas por que me sinto tão culpado? É isso que é. Devo cuspir um palavrão para Deus por não me dizer se eu posso contar sobre as habilidades de banimento ou não de antemão? Ah, sim. Aqui está uma lembrança para você. Numa tentativa de distrair tia do seu choro, estendi a cesta de vime na minha mão. Então tia olhou para cima, pegou o conteúdo e inclinou a cabeça. São bagas de Oren? Fico lisonjeado, mas não temos um banheiro para lavá-las nesta casa. Um banho? Não, estes estão descascados e prontos para comer. Você está comendo as frutas do Oren. É tão azedo. É tão azedo que vai fazer sua boca franzir assim. Então, a boca de tia se contraiu e seu rosto ficou tenso. Mesmo que ela fosse muito mais velha do que eu, a expressão em seu rosto era tão fofa. Eu me pergunto se teríamos a mesma idade agora? Bem, eu não me sentia assim de jeito nenhum. É por isso que geralmente os lavamos no banho, ok? Faz com que cheire tão bem e faz a pele brilhar. Tem certeza de que quer comer? Não, 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 este é o que não é azedo. Experimente e veja se você gosta. Bem, se você insiste, eu vou dar uma mordida. Ela pegou um punhado de bagas de Oren da cesta de vime na mesa lateral, descascou-as e colocou o conteúdo na boca. Então, mastigou-as com medo. O que? O que? Quando seu rosto se apertou fortemente, eu rapidamente removi a casca de um monte de frutas de Oren e comi. Claro, se ficasse muito maduro a ponto de formar sementes, ficaria azedo, mas... isso deve ser doce. O que? É simplesmente doce. Fufu. Ai, você foi enganado. O que? Tia riu da minha expressão confusa. O olhar de satisfação em seu rosto era indescritivelmente odioso, e mais depois de 100 anos como adulta, eu nunca ficaria brava por algo assim. Tia. Isso é um pouco imaturo, não acha? Mesmo que minhas têmporas tremessem, eu não ficaria bravo. Mesmo que alguém me cutucasse na bochecha, eu não ficaria bravo. O que há de errado com você? NT-LMC dizendo as duas falas. Fufu, eu não me importo muito com isso. Eu costumava brincar com você assim o tempo todo, não é? Acho que fui enganado unilateralmente. Sério? Eu pensei que estava sendo bonitinha. Que diabos? Você está tirando sarro de um adolescente ingênuo. O quanto eu? Quanto o quê? Não, não é nada. Tia era, por falta de uma palavra melhor, uma mulher muito próxima. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com mulheres na época, então o contato repetido e casual com elas me deixou interiormente perturbado. Mas tia me tratava como uma criança, ou no máximo um irmãozinho, e eu tentava o meu melhor para me controlar para não entendê-la mal.
Era uma coisa boa que Alexis, que era muito bonita, estivesse comigo, porque eu tinha certeza de que ela nunca se apaixonaria por mim. Você não mudou nada. Você é a mesma mulher que me fez ser expulso da festa dos heróis. Isso é. Eu disse sarcasticamente, e a expressão de tia imediatamente ficou nublada. Opa, acho que voltei a ser uma criança no coração. Essa não foi uma resposta madura. Não, me desculpe. Não é que eu tenha rancor de tia. É verdade que na época eu era um fardo para o grupo do herói, e a causa do problema foi, e em parte minha culpa. Desculpe. Não, 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 não. Quer dizer, me desculpe. Foi há 10 anos, e não acredito que estou trazendo isso à tona agora. Pedi desculpas apressadamente à tia, que tinha acabado de mudar seu rosto de choro para sorriso e depois de volta para choro novamente. Mas tia olhou para mim com um olhar triste em seus olhos. Então por que você veio? Eu pensei que você estava aqui para me culpar. Culpar você. Por quê? Porque eu sou o único que ainda está vivo. Senti um aperto no peito. O passado que havia voltado muito vividamente parecia ofuscar a realidade ainda mais intensamente. Eu não te culpo, se você diz isso, então eu sou tão culpado quanto você por me afastar irresponsavelmente do grupo do herói. Isso é. Não, está tudo bem. De qualquer forma, não culpo tia, e acho que não mereço. Eu só, e quero ouvir a história. O que diabos aconteceu com você depois que eu fui embora? Como Yusha-sama? Alexis morreu? Quando perguntei baixinho, tia torceu o rosto de dor e se virou. Ninguém gostaria de lembrar como foi quando seus amigos morreram e muito menos quando eles foram os únicos que sobreviveram. Mas eu quero saber sobre isso. Eu fui um membro do grupo dos heróis, mesmo que por pouco tempo, e eu tinha o direito e o dever de saber sobre isso. Mas ainda é difícil para você? Você não precisa falar agora. Não, não, não. Eu vou te contar agora. Se eu não te contar agora, tenho certeza que vou me arrepender. Mas está uma bagunça aqui, então podemos ir para o outro cômodo. Eu posso fazer um chá aí. Eu gostaria de trocar de roupa. Ah! Isso mesmo. Isso mesmo. Como ela tinha acordado mais cedo, tia estava usando um pijama rosa brilhante. O tecido era de qualidade um pouco alta demais para este quarto, mas considerando a habilidade de tia como portadora de espíritos, era natural que ela tivesse esse nível de gosto. Estarei esperando por você na outra sala. Estarei aí assim que trocar de roupa. Quando saí do quarto, sentei-me em uma das 4 mesas quadradas. Depois de alguns momentos de espera, tia apareceu, vestida com sua familiar roupa de viagem cor de grama da juventude. O cabelo longo, que lembrava as frutas vermelhas de ouro em que acabávamos de comer, não era tão deslumbrante quanto o ouro e dava uma sensação de calor, enquanto o corpo esbelto, com 160 centímetros de altura, era e mais magro do que antes. Acho que ela tinha ficado mais magra do que antes, mas não fui estúpido o suficiente para perguntar a uma mulher sobre sua figura. Olá. Vou fazer um chá. Você pode esperar um pouco mais? Claro, ponto. O que você está dizendo? Fufu. Tia riu um pouco feliz com meu uso exagerado da palavra claro e batendo no peito. Novamente, em alguns momentos, um conjunto de chá de porcelana branca estava na mesa, e a xícara estava cheia de chá vermelho fumegante. Este chá é de... Ah, você se lembra? Ótimo, ótimo. Era o mesmo chá que tia me serviu primeiro. Lancei um olhar frustrado para a tia, que se inclinou e deu um tapinha na minha cabeça. Tia sentou-se novamente, tomou um gole da xícara dela e soltou um pequeno suspiro. Bem, eu vou te contar. Eu vou te contar o que aconteceu conosco depois que você desapareceu. Uma velha história com um final definitivamente ruim que não beneficiou ninguém. As palavras de tia ecoaram silenciosamente no ar frio da sala, que era tão diferente do calor da palma da mão dela.
Depois que você saiu da festa, imediatamente tentamos encontrar um substituto para você, mas, e não deu certo. Por quê? Essa foi a primeira vez que ouvi falar disso. Não acredito que estou dizendo isso, mas carregar bagagem é um trabalho que pode ser feito por qualquer um com um mínimo de força e resistência. Se for uma festa de heróis, tenho certeza de que haverá pessoas que querem trabalhar de graça, certo? Veja, você saiu porque estávamos perto das linhas de frente da batalha contra o exército do Rei Demônio, certo? Talvez seja por isso que tínhamos todas essas pessoas que não queriam realmente ser carregadores de bagagem, mas queriam lutar e se exibir. Ah, isso é. O olhar no rosto de tia me lembrou daquele momento, e não consegui deixar de rir também. Eu estava trabalhando com Alexis e os outros, mas, para falar a verdade, eu não era oficialmente reconhecido como um membro do grupo de heróis. Isso porque, enquanto Gonzo e Tia estavam contribuindo para a batalha e dividindo os lucros, eu era um empregado contratado que recebia uma certa quantia de dinheiro para fazer o trabalho. Então, por exemplo, quando todos eram convidados para uma festa de nobres ou tinham uma audiência com o rei, eu basicamente ficava na pousada. Eu não estava procurando fazer um nome para mim mesmo, e não tinha reclamações sobre isso, mas se alguém fosse capaz de lutar na linha de frente, eles usariam o carregador de bagagem como uma oportunidade para mostrar do que eram capazes, para mostrar que conseguiam. Era bem possível que alguém pudesse estar interessado em se tornar um membro do grupo de heróis e se Alexis e os outros quisessem. Mas o que queríamos era um carregador de bagagem, então ficamos incomodados com pessoas se afirmando assim. Às vezes, havia pessoas que forçavam a entrada na batalha e, depois de cerca de um mês contratando todos, Alexis ficava bravo e os expulsava. E depois de cerca de 4 deles, não consegui recrutar mais ninguém aqui, então não tive escolha a não ser recuar para uma cidade maior e contratar um carregador profissional. O quê? E isso não funcionou. Sim, veja, você estava tão desesperado para fazer coisas para nós. É por isso que achamos que era normal. Um dia, quando perguntamos ao carregador que Alexis havia contratado sobre isso, ele disse: meu trabalho é carregar a bagagem, não fazer tarefas ou cuidar dos outros. Se você quer que eu faça isso, você deve contratar seu próprio servo ou empregada. Alexis ficou tão furioso que simplesmente o expulsou. Oh! Logo depois que entrei para o grupo, fiz tudo o que pude pensar para evitar que Alexis e os outros me abandonassem. Mesmo depois de 6 meses terem se passado e as condições para deixar o mundo terem sido atendidas, eu não sabia que conseguiria retornar ao mundo branco em 10 minutos se fosse banido, então trabalhei ainda mais para garantir que seria banido quando Alexis e os outros retornassem para uma área relativamente segura perto da capital real. E percebi que tinha me apegado a viajar com todo mundo. É por isso que continuei a fazer tudo o que podia para ajudar a todos até o fim. Não era o mesmo que pedir a um profissional pago para fazer a mesma coisa. Havia uma diferença fundamental entre trabalhar duro para o próximo e prestar serviço ao empregador por um salário. Desculpe. Não é culpa sua. É que nós mesmos o entendemos mal. Mas quando percebemos nosso erro, não havia mais carregadores que aceitassem nosso pedido. Foi doloroso ouvir o boato de que, embora ele seja um herói, ele ainda é um príncipe de um grande país, e ele pode ser ingênuo e egoísta. Não é como se fosse uma mentira total. Eu não podia simplesmente ficar sentado no banco de trás para sempre, e eu estava me perguntando o que eu faria quando um homem veio até mim e me pediu para ajudá-lo. Ele disse: eu posso carregar toda a bagagem e fazer todas as tarefas, então, por favor, deixe-me trabalhar com você. Foi um bom negócio para nós. Então Alexis aceitou, e nós trabalhamos com ele para continuar nossa aventura. Mas, quando ela disse isso, a expressão de tia se contorceu dolorosamente. A maneira como ela mordeu seus lábios finos com força, não pude deixar de ter um mau pressentimento sobre isso. Depois de muito, muito tempo, finalmente passamos pela fronteira, e havia uma planície gramada do outro lado da fronteira. Lá, como se estivesse esperando por nós, estava um enorme exército do Rei Demônio. Mas estávamos preparados para isso. Estávamos bem preparados para isso, mas o carregador fugiu. Fugiu.
Não consegui entender o significado das palavras, então perguntei de volta. Por que não é? Como ele escapou? Você veio através do mundo dos demônios, não é? Eu entendi a sensação de estar assustado pelo exército do Lorde Demônio na minha frente e querer fugir, mas não havia como um carregador retornar sozinho para um lugar que um grupo de heróis passou muito tempo atravessando. Em resposta à minha pergunta, a expressão de tia ficou ainda mais distorcida. Você sabe o que é um cristal de transferência? Sim. Você sabe aqueles em que você registra um local com antecedência e quando você o quebra, ele se move para aquele local? Sim. Nós tínhamos preparado vários deles como um meio de fuga em caso de emergência, mas como eles disparam sozinhos quando quebrados, você não os carrega durante a batalha, certo? É por isso que os deixamos todos nas mãos dos carregadores que os carregavam. Sim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sim. Aquela pessoa usou o cristal de transferência. Para ser honesto, eu não sabia o que aconteceu quando o vi desaparecer em uma luz azul com todas as poções restauradoras e ferramentas mágicas que tínhamos preparado. Bem, isso é, então o que aconteceu? Enquanto eu engasgava com minhas palavras, tia me fez uma careta murcha. O quê? Não podíamos fazer nada sobre isso. Além de nossas armas e armaduras, tudo o que tínhamos conosco eram algumas poções de cura de emergência. Mesmo assim, lutamos desesperadamente, mas não havia nada que pudéssemos fazer diante do exército de milhares do Lorde Demônio. Fugimos rapidamente para a fronteira do mundo demoníaco e lutamos por um tempo enquanto nos escondíamos. Mas no final, as bestas demoníacas aninhadas na fronteira do mundo demoníaco também nos expulsaram, e tivemos que retornar para a pradaria de onde saímos. Então lá estávamos nós, prontos para morrer, e pensei que finalmente conseguiria alguma magia espiritual épica e então Alexis disse. Lágrimas escorreram dos olhos de tia. Sua voz tremeu junto com seus pequenos punhos cerrados, e ainda assim ela continuou a falar com firmeza. Alexis escondeu apenas um cristal de transferência. Ao contrário de mim e Gonzo, Alexis era o herói e príncipe escolhido por Deus, o único que realmente não pode ser substituído, então ele queria ter certeza de que ele era o único que poderia escapar em caso de emergência. Mas ainda assim, ele usou isso em mim. Eu sou um herói, como posso ser tão sem graça a ponto de abandonar meus amigos e correr de volta? Sinto muito. Ele empurrou o cristal de transferência para minha mão e o esmagou com o punho de sua espada assim. Eu não tive tempo de dizer nada, e o rosto alto e pomposo de Alexis estava rindo. Eu. Enquanto ela continuava a derramar suas lágrimas, tia deixou escapar suas emoções reprimidas. Eu não conseguia nem começar a adivinhar o que tia estava sentindo quando disse essas palavras, pois ela estava com eles há mais tempo do que eu, e tinha se jogado em uma batalha de vida ou morte. Você Uva. Ua ua. Eu só pude observar em silêncio enquanto tia se deitava de bruços na mesa e chorava como uma criança. Decidi postar o Isekai e a comédia romântica em dias alternados. Postarei 3, 4 capítulos de ambos por semana mais quaisquer capítulos adicionais de Ko-fi. Tenho meus exames chegando novamente, então não posso me comprometer com o lançamento diário de ambos. Espero que vocês entendam. Obrigado pelo apoio até agora.